Então, aqui em 2 Reis 6:15, diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu da casa onde eles estavam. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo de Eliseu, disse: Ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. O que ele viu? Eis que o monte que rodeava a cidade estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Essa passagem, ela é forte porque, primeiro, aquele servo, ele tinha a visão física, mas ele não tinha a visão espiritual. É normal você ver o problema e ter uma reação instintiva, né? Qual foi a reação instintiva dele? Que faremos? Na hora, já vem aquele instinto de quê? Medo. O que pode acontecer? E agora, o que eu vou fazer? A quem eu vou pedir ajuda? E se piorar? Então vem aquele instinto negativo. Raramente, normalmente, a primeira reação diante de um problema, de uma ameaça, normalmente o pensamento instintivo é positivo ou negativo? Negativo. Mas aquele moço, ele tinha visão física, como todos nós temos, mas ele não tinha visão espiritual, que é aquela que todos nós devemos ter. Veja que quando ele relatou para o profeta Eliseu: estamos perdidos, a cidade está cercada de inimigos. O profeta, na hora, disse: não temas. Claro, profeta é homem de Deus. Mas quando você tem experiências com Deus, você não duvida do que Deus é capaz. Quem já teve experiências com Deus? Então, claro que cada problema, normalmente, nós subimos os degraus, ou os degraus da vida. Você resolve um problema aqui hoje, tem uma experiência com Deus, usa a fé, e aí daqui a pouco vai vir um desafio o quê? Maior. E é preciso que você use a sua fé de uma forma maior. Se na outra vez você orou, agora você tem que orar e jejuar. Se na outra vez você orou e jejuou, agora você tem que orar, jejuar e orar de madrugada. Se na outra vez você orou, jejuou, orou de madrugada, agora tem que orar, jejuar, também orar de madrugada e fazer um voto. Ou seja, dependendo do meu desafio, eu tenho que colocar mais força na fé. Porque a promessa não falha ou falha? Não falha. Por que Eliseu, ele parecia tranquilo e o servo desesperado? Porque Eliseu, ele estava seguro que o Deus que até então tinha sido com ele, não iria lhe desamparar. E é isso que Deus diz para você que é com Deus. Só uma razão para Deus não mudar a sua vida. Só uma razão para Deus não mudar a sua vida: se você não for com Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Eliseu estava seguro: o Deus que eu bati com o manto, porque Eliseu foi o sucessor de quem? De Elias, correto? Então Eliseu, o Deus do meu senhor Elias, o Deus que eu toquei nas águas do Jordão se abriu,
é o Deus que vai me dar vitória contra esses inimigos. E ele fez uma oração. E disse: Senhor, abre os olhos. Que olhos? Espirituais, para que ele veja. E quando ele saiu de volta e olhou para o mesmo problema, ele já não olhou com olhos físicos. Ele olhou o mesmo problema com olhos espirituais. E ele viu que o problema estava lá. Mas que por trás dos problemas, ou diante deles, ou ao redor deles, estavam carros e cavalos de fogo. Ou seja, eles não estavam sozinhos. Maior era o que estavam com eles, ou maiores os que estavam com eles, do que os próprios inimigos. Olhar com os olhos da fé não significa dizer que o problema não existe, ele existe. Mas você sabe que há um Deus que pode curar aquela doença, abrir uma porta, dar uma ideia. Deus que usou a mula de Balaão para dizer para ele: ó, não vai por aqui não, vai por ali. Deus vai usar as mulas desse mundo para te dar direção. O Deus que abriu o mar vermelho vai abrir uma porta. O Deus que mandou maná, providência, vai mandar uma providência para você. O Deus que disse que os jovens de exaustos e cansados caem, mas os que esperam no Senhor, eles sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus vai te dar uma força extraordinária, mesmo quando você pensa que não tem. Porque Ele faz forte ao cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. É isso que Deus quer. Então, pelo amor de Deus, você que já teve experiências com Deus, ou se não teve, você que tem visto as experiências diante dos teus olhos, não duvide como esse servo. Que faremos? Que faremos? Eu vou a Deus. Que faremos? Eu vou orar, vou clamar, vou fazer uma prova com Deus ali no altar. Que faremos? Eu vou fazer a minha corrente de oração. Que faremos? Eu vou cobrar o meu direito de fiel, porque eu sou fiel. A pergunta é: você está com Deus? Só um respondeu. Você está com Deus? Então Deus está com você. E é por isso que agora, nesse momento do clamor do pacto, você vai dizer: Senhor, eu tenho um problema. Fala para Deus qual é. Mas eu tenho um Deus que é maior que esse problema, que é o Senhor. Então me faz enxergar uma saída, me mostra uma solução, coloca diante dos meus olhos a oportunidade, Deus. Que esse inimigo seja derrotado diante dos meus olhos. E a Bíblia diz que, resumindo a passagem, Deus cegou os inimigos. E ao invés dos inimigos destruírem Eliseu que guiou os inimigos para outro lugar e se livrou deles. Então Deus vai te usar para coisas grandes.